recordar o que eu dei aula passada? Na última aula, a gente viu que eu tenho aqui uma função, um certo domínio contido em R2, uma função f de d em R, né? E eu quero saber, o que eu vou fazer é calcular derivadas parciais da função f num ponto. Então, eu vou pegar um x0, y0 no domínio, e aí eu quero calcular a derivada parcial de f em relação a x, que a gente denota assim, né? Calculado no ponto x0, y0. Vocês lembram o que é isso? Isso aqui é o limite, né? O que a gente faz quando a gente quer derivar em relação a x? A gente muda só o x, deixa o y0 fixado e varia, vai calcular f de um outro ponto x, y0, menos f de x0. Então, aqui eu estou fazendo uma diferença nos valores de f quando eu mudo só o x, né? E dividindo aqui por x menos x0, né, para ver a taxa, e faço o limite quando x tende a x0. Eu queria só observar que se eu chamar de h essa diferença x menos x0, fazendo isso aqui, eu posso escrever esse limite de outra forma. Eu posso dizer que isso é o limite de f de x0 mais h, tá certo? É x0 mais h, y0, menos f de x0, y0, sobre h. E aí, quando x tende a x0, é porque o h está tendendo a zero. Tá certo? Tudo bem? Então, às vezes, é mais conveniente escrever assim. Às vezes, muitas vezes é melhor, fica mais fácil de calcular fazendo desse outro jeito, tá? É a mesma coisa, mas simplifica em algumas situações. E a mesma coisa para a derivada em relação a y. Então, del f, del y, derivada parcial de f em relação à variável y, calculada em x0, y0, é limite. Agora, como eu quero derivar em relação a y, eu vou mudar a segunda variável, muda só o y. Então, eu vou fazer f de x0, y, menos f de x0, y0, e divido pela diferença y menos y0, e faço y tender a y0. Tudo bem? E da mesma forma, eu vou... Deixa eu escrever aqui que eu fiz o h igual a x menos x0. Aqui eu vou trocar y menos y0, eu vou chamar de k. Então, eu vou chamar de k a diferença y menos y0. Isso aqui fica limite de f de x0, y0 mais k, menos f de x0, y0, sobre k, quando k tende a zero. Tudo bem? Então, só para a gente recordar, vamos fazer um exercício. Vou chamar de exemplo. Como é que deriva? Eu tenho f de xy igual a arctangente de x sobre y. Tá? Como é que eu calculo as duas derivadas num ponto genérico? Né? Como é que faz para calcular del f del x em xy, um ponto qualquer, dessa função? Aqui, como é que a gente tem que raciocinar? Aqui eu vou fazer a variável x variar, né? Eu vario o x e deixo o y fixado. Então, o y aqui eu olho como constante e derivo em relação a x. O que dá essa derivada? Então, a gente sabe, é a regra da cadeia que tem que usar aqui, né? Derivada da função arctangente é 1 sobre, 1 mais o que está aqui ao quadrado.
vezes agora a derivada, eu vou deixar indicada, a derivada em relação a x da função y, x sobre y. Tudo bem? E isso daqui é 1 sobre 1 mais x² sobre y². Quanto que é a derivada em relação a x desse quociente? Então, aqui o y é uma constante. Então, isso aqui é 1 sobre y. Se vocês quiserem simplificar, dá para tirar o mínimo múltiplo aqui e colocar o y² lá em cima, né? Vai ficar y² sobre 1 mais x sobre y² mais x² vezes 1 sobre y, que é y sobre x2 mais y2. Tudo bem? Tá bom? E a derivada em relação a y, como é que fica? A derivada de f em relação a y, calculada em xy, é a derivada do arco tangente, que é 1 sobre 1 mais x sobre y ao quadrado, vezes a derivada em relação a y da expressão x sobre y. Tudo bem? E isso aqui vai dar... Já posso deixar isso aqui simplificado? Isso aqui é y² sobre y² mais x² vezes, agora sim, quanto dá... Eu penso em x constante e o y variando. Como é que dá essa derivada? Quanto dá? Menos x sobre y². Tudo bem? Agora o y² cancela. E isso aqui dá menos x sobre x² mais y². Tudo bem? Tá? Então, não tem muito segredo, é só tomar cuidado, né? Usar as regras de derivação que a gente já conhecia e derivar normalmente, né? Pensando numa variável constante e deriva em relação a outra. Isso é quando a função é dada por uma expressão só, né? Os problemas mais difíceis aparecem quando a gente tem aquelas funções quebradas, né? Ela vale isto para alguns x, alguns pares xy e vale outra coisa. Então, quando emenda, a gente tem que tomar mais cuidado, né? Então, vamos lá. O que a gente também viu na aula passada, eu acho importante recordar, foi o exemplo de uma função que tinha as duas derivadas parciais num ponto e não era contínua naquele ponto, tá? Só vou escrever aqui rapidinho. Vimos, né, o exemplo. Claro que existem outros, né? Depois na lista tem alguns outros para vocês fazerem. Mas eu dei f de xy igual a xy sobre x2 mais y2, se xy é diferente de 0, 0. Né? Isso aqui só existe se o xy for diferente de 0, 0. E no 0, 0, a gente inventa. Foi colocado que ela é 0 no 0, 0. Tá? E aí o que a gente viu é que esta função desse jeito existe a derivada del f del x de 0, 0. Também existe a derivada del f del y, calculada em 0, 0. Essas contas a gente já fez na aula passada. E ela tinha o defeito de não ser contínua no 0, 0. Então, o fato dela ter derivadas parciais não é suficiente, né? Não é uma condição suficiente para que ela seja contínua. Tá? E isso poderia causar um pouco de surpresa, né? Porque em cálculo 1,
se uma função de uma variável tem derivada num ponto, ela é contínua naquele ponto. Então, a existência das derivadas parciais não garantem a continuidade. Então, é porque esse conceito aqui é fraco, de uma certa forma, né? Essa condição aqui não é suficiente para garantir essa. Então, o que a gente vai estudar na aula de hoje é uma outra definição, né? Que exige mais da função do que essa existência só das derivadas parciais num ponto. Ela vai ser um pouco mais exigente, mas o que a gente quer é garantir pelo menos o teorema. Se a f, eu vou definir o que é uma função diferenciável, e aí eu vou ter o teorema. Se f é diferenciável, então f é contínua. Tá? Para as coisas ficarem mais claras, né, eu vou recordar como é que era em cálculo 1 e fazer algumas comparações para depois a gente poder generalizar. Tá? Então, lá em cálculo 1, se eu tenho uma função eu vou fazer assim, y igual a f de x é derivável num ponto x0, né? Como é que era a mesma definição? Se acontecer o quê? Se existir, né, o limite, vamos lá, vocês me ajudem? Eu vou fazer, é o f de x, eu vou escrever x0 mais h daquele outro jeito, menos f de x0 sobre h, quando h tende a zero. Concordam comigo? Tá bom? Então, isso aqui, então, quando esse existe, é porque é um número A. A gente denota por f' de x0, mas por enquanto eu vou deixar um número. Eu vou dizer que é um número A real. Tá? Bom, não daria para eu generar... O que está escrito aqui? Né? É a diferença dos valores de f, né? E de dois valores de f dividido pelo acréscimo que foi dado, não é isso? E depois faz o limite. Quando a gente faz com duas variáveis, eu vou dar um acréscimo... eu iria querer alguma coisa do tipo f de x0 mais h, y0 mais k, menos f de x0, y0. Seria isso aqui. Então, o acréscimo que a gente dá é de um par, HK. E a gente não divide por pares. Né? Não dá para dividir, eu tenho que dividir por número. Isso aqui é um vetor. Né? Então, não dá para generalizar do jeito que está. Então, a gente vai modificar um pouquinho esta definição, só para depois poder imitar. Então, eu vou escrever isso aqui de outro jeito. Então, eu vou escrever assim, ó, limite, quando h tende a zero, de f de x0 mais h, menos f de x0, sobre h, eu vou escrever menos a, igual a zero. Até aí todo mundo concorda? Porque limite da constante é constante, então eu coloquei a constante para cá e para dentro do limite. Tá? Então, essas duas coisas são equivalentes. Essas duas igualdades são equivalentes. E agora, o que eu vou fazer é colocar no mesmo denominador. Então, vai ficar limite, quando h tende a zero, de f de x0 mais h, menos f de x0, menos AH sobre h. Tudo bem? Igual a zero. Tá? E mais uma última. E aí eu quero que fique claro. Essa última aqui é equivalente, vamos ver se vocês concordam comigo. Limite, quando h tende a zero, de f de x0 mais h, menos f de x0,
menos AH sobre o módulo de H, igual a zero. Eu coloquei um módulo aqui. Por que esses dois são equivalentes? O que acontece é, se você tem uma expressão, eu vou chamar essa expressão aqui de E de H. Não sei por quê. E de H sobre H. Dizer que o limite, quando H tende a zero, de um quociente desses é zero, significa que eu consigo fazer isto aqui, esse valor aqui, a diferença, né? Eu consigo fazer o módulo da diferença ficar menor do que um epsilon, qualquer que seja epsilon. Tá? Eu descubro um intervalo, né, centrado no zero para o H aqui. Tá, ok. Eu sei que E de H sobre H menos zero, tá? A diferença entre esse e esse, eu consigo fazer ficar menor do que epsilon, qualquer que seja esse número epsilon. Né? Tão pequena quanto a gente quiser. Tá certo? Agora, se eu trocar esta expressão por esta, ó, mudou alguma coisa? Vocês concordam que isso aqui e isso é a mesma coisa? Tá? Então, se essa é menor que epsilon, essa aqui também é menor que epsilon. Porque elas são iguais. Tá? Então, se eu consigo fazer esta expressão, a diferença entre essa expressão e o zero fica menor que epsilon, a diferença entre esta expressão e zero também é menor que epsilon. Então, esse módulo aqui não atrapalhou em nada. Isso é porque aqui é zero, tá, gente? Se aqui fosse outro número, já não daria certo. O limite igual a zero é especial. Tá? Esse zero aqui que permite fazer essa alteração. Tá bom? Então, isso aqui, olha, é para funções de uma variável, mas isso aqui ficou de um jeito bom que vai me inspirar. Né? Pensando nesta expressão que eu vou definir o que é uma função de duas variáveis diferenciável num ponto. Tudo bem? Tá? Então, eu vou olhar para esta expressão. Ó, uma função... Aqui, em cálculo 1, a palavra ser derivável e ser diferenciável é sinônimo, né? Então, eu posso dizer que... Eu vou escrever assim, ó. É derivável ou diferenciável em x0, né? Se... É porque em cálculo 2, eu vou usar esta palavra. Tá? Em cálculo 1, tanto faz. Tá? Então, o que normalmente a gente aprende é este, e eu dei uma arrumada aqui para ficar com uma expressão equivalente, mas escrita de outro jeito, para que fique boa para adaptar para o caso de duas variáveis. Tá bom? Como é que é uma f de uns... Agora eu vou pegar um conjunto A em R, o x0, y0 pertencente a A, e esse A é um conjunto aberto, tá? Um subconjunto A aberto de R2. Eu já contei para vocês o que é um conjunto aberto do plano? Eu já cheguei a explicar? Não. Não, né? Então, vamos lá. A gente diz que um conjunto é aberto, tá? Se para cada ponto do conjunto A existir uma bola aberta com centro nesse ponto e raio maior do que zero,
inteiramente contida em A. Tá? Então, o conjunto A, aqui é um parênteses, né? A é aberto, C e somente C, para qualquer ponto. Eu vou chamar de ponto de P, por enquanto, tá? P pertencente a A, existir uma bola aberta com centro em P e raio R positivo, tal que... deixa eu chamar essa bola de B. B está contida em A. Tá? Então, para ficar claro o que é isso, é melhor mostrar o que não é, né? Se eu pegar só o primeiro quadrante sem os eixos, é um exemplo, né? Um exemplo aqui. Esse conjunto, será que para cada ponto, né, esse A aqui é o conjunto dos pares x e y, tais que o x é maior que zero e o y é maior que zero. Será que esse conjunto é aberto? Então, eu teria que pegar qualquer ponto, mesmo que eu pegue bem pertinho do eixo, né? Pego um ponto aqui, tem uma bola com centro nesse ponto, inteirinha dentro do conjunto? Então, você olha a distância daqui até alguma extremidade, né? Eu tenho uma distância positiva aqui, você pode dividir por 2 e pega uma bola. Tá? Então, mesmo que você chegue bem pertinho, sempre vai ter uma distância que você pode diminuir um pouquinho e conseguir uma bola inteirinha lá dentro. Agora, e se eu pusesse um igual ali, por exemplo? Pegar um conjunto... C igual ao conjunto dos x e y, tais que x é maior ou igual a zero e o y é maior que zero. Então, aqui eu estaria pegando, desculpa, o x pode ser zero e o y não pode ser zero, o y é pontilhadinho, tá? Esse conjunto C aqui é um conjunto aberto do plano? Então, eu teria que pegar qualquer ponto do conjunto e colocar uma bolinha inteira dentro do A. Onde é que isso não vai dar certo? No eixo. Se eu pegar um ponto, os pontos do eixo são pontos de C. E aqui não cabe nenhuma bola, com nenhum raio, inteirinha dentro do conjunto. Então, esse conjunto aqui não é aberto. Tá? Então, a ideia é essa. E por que eu estou falando tudo isso, né? Porque quando eu quero fazer aquele limite, né, para fazer a derivada, para ver se a função é diferenciável, eu quero fazer limite em todas as direções. Então, o ponto, esse ponto aqui, onde eu vou ver se a f é diferenciável no ponto, eu preciso calcular o limite para hk, né? Eu quero deslocar, eu vou pegar o x0, y0, depois um outro ponto, xy, mas esse xy tem que poder... eu preciso fazer limite em todas as direções, por todos os lados. Então, eu preciso que o ponto esteja dentro do conjunto todo, do conjunto A. Então, eu preciso de um domínio aberto. Eu tinha o A, um conjunto aberto do plano, e x0, y0, um ponto lá dentro do A. Tá? E aí, o que é dizer... e a função f definida de A em R, uma função, né? O que é dizer que f é diferenciável no ponto x0, y0?
tá? Eu preciso esclarecer o que quer dizer isso, tá? F é diferenciável em x0 e y0 se o limite... Olha o que eu vou fazer. Eu vou imitar este. Aqui eu tinha uma variável só, né? Agora eu vou fazer para duas variáveis, mas imitando aquele. Então, eu vou falar que f de x0 mais h, y0 mais k, menos f de x0 e y0, menos o AH, menos BK, tá? Sobre a norma de HK, aqui eu estou pensando norma de vetor, né? Quando HK tende a 0, 0, for igual a 0, mas eu inventei umas coisas novas aqui, né? Tem um A aqui, um B aqui, que não faziam parte dos meus dados, né? Então, f é diferenciável se existirem números A e B pertencentes a R, tais que fazem esse limite ficar igual a 0. Tá bom? Eu vou, só para simplificar a notação, esse numerador aqui, eu vou chamar de E de HK. Lembra alguma coisa, né? Eu vou chamar de E de HK essa diferença de f de x0 mais h, y0 mais k, menos f de x0, menos AH, menos BK. Tá? Só para não ficar escrevendo tudo isso o tempo todo, né? E vocês lembram do erro lá do polinômio de Taylor? Essa aqui é a expressão para duas variáveis, tá? Que a gente tem. Ela. Tá? É o análogo do Taylor para duas variáveis. Tá? Porque aqui tem... Isso aqui seria... opa, aqui está faltando um y0. Esse pedaço aqui, se eu puser um parênteses assim, ó, esse pedaço aqui, a gente vai ver na próxima aula que isso aqui é a equação do plano tangente. Tá? Então, eu estou fazendo, como eu fiz para polinômios de uma variável. Você tem uma superfície agora, né? Eu tenho uma superfície aqui e um plano tangente. E esse E de HK está calculando essa diferençazinha num ponto. Tá? Mas isso depois a gente vê com mais detalhes, só para mais ou menos vocês verem que as coisas estão relacionadas, né?